Este vídeo tem por objetivo explicar o que é uma referência cruzada e como criar referência cruzada de figura, tabela e quadros utilizando o editor de texto Word. O que vem a ser uma referência cruzada? Então, a referência cruzada é um hiperlink, de tal maneira que quando eu clico nele, ele vai me levar para algum local deste meu documento. Então, se vocês olharem aqui neste documento formatado, quando eu passo o mouse, vê que ele muda aqui numa forma de uma mãozinha. Isso aqui significa que tem um hiperlink aqui que ele vai me levar lá para a página 30, onde tem a figura. Então, isso é comum já quando fazemos a lista de ilustrações, lista de quadros, ou o próprio sumário de forma automática, ele já cria esse hiperlink para nós. Então, vamos um exemplo aqui. Vou clicar aqui, quadro 4. Nota que ele já me trouxe diretamente para o quadro 4. O que nós vamos aprender será o como fazer uma referência cruzada do texto diretamente para o quadro 4, e não apenas lá do índice e do sumário. Uma coisa que o autor tem que levar em consideração é que quando ele está escrevendo alguma coisa, ele tem que dar dicas para o leitor do que está vindo a seguir. Então, por exemplo, ele não pode simplesmente jogar aqui o quadro 4 caindo de paraquedas aqui no teu texto. Ele tem que estar falando e explicando este quadro 4 antes de mostrar o quadro em si. Então, por exemplo, aqui traz explicações e aqui a apresentação gráfica da página dos trabalhos científicos é discriminada no quadro 4. Então aqui ele está fazendo uma referência ao quadro 4. Então isso daqui é uma referência cruzada para o quadro 4. Tá? Idem aqui, figura número 3. Então ele traz aqui uma explicação falando, a figura 3 mostra um exemplo de figura com citação completa. Então o leitor vem, ele tem aqui uma citação completa. Então a mesma coisa. Quando você está escrevendo, tem que dar essas dicas. E o que nós vamos aprender é como eu faço aqui, de colocar um hiperlink, de tal maneira que eu clique aqui na figura 3 e ele me traga diretamente para a figura. Então isso daqui é chamado de referência cruzada. Abrindo aqui no editor Word, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma legenda. Tá? Então tem um outro vídeo falando especificamente sobre legendas. Eu sugiro que vocês assistam ele antes de entrarem aqui nessa parte. Então, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma legenda. Então vou criar uma legenda aqui chamada quadro. Então vou lá em referência, inserir legenda. O que eu quero? É um quadro e vou colocar ali o título deste meu quadro. E mostrando acima, de acordo com a BNT, acima do quadro, essa minha legenda. Tá? Vou apagar aqui. Ele colocou o quadro número 1 porque é a primeira vez que eu estou fazendo a legenda aqui neste meu documento. E o que eu faço agora? Olha só. Marquei, selecionei aqui o meu texto. Como ele está aqui num cinza mais escuro, quer dizer que ele está aqui com legenda. Se eu desejo alterar a fonte, o estilo, eu vou lá em estilo, legenda, botão direito, modificar e mudo aqui o estilo aqui desse meu texto. Uma vez alterando aqui, altera para o texto como um todo. Agora o que eu quero é aqui, vou criar uma referência cruzada deste texto aqui para este meu quadro. Então vou apagar aqui o quadro. E agora eu vou lá novamente, referência, e tem aqui um item em legendas chamado referência cruzada. Ele me abre aqui um item, então referência cruzada. O que eu desejo fazer a referência? Para um título, para uma nota de rodapé, para uma equação. No meu caso, eu quero fazer uma referência para um quadro e inserir como hiperlink. A segunda coisa que eu tenho que verificar é aqui, como é que eu quero essa referência? Eu quero que ele escreva lá quadro 1 e o título, apresentação gráfica, ou apenas como estava anteriormente, quadro e o seu número. Então, clicando aqui, eu posso selecionar aqui, apenas nome e número. Dou um inserir, ele já colocou ali a minha informação em referência a esta referência cruzada.
né? Notem, eu tenho que também, ó, ele está num estilo diferente, depois eu tenho que formatar o estilo deste meu texto aqui. Selecionando o meu texto como um todo, eu consigo verificar aqui, ó, que ele está em um cinza mais escuro, quer dizer que ele está aqui em uma referência. Então, se eu pegar e vir aqui, ó, apertei no Ctrl, passei a mãozinha em cima, ele já criou aqui, ó, um link, né? Ó, cliquei, ele já me trouxe diretamente aqui para este meu quadro. Vamos fazer a mesma coisa para este quadro número 2. Então, primeiramente vamos inserir a legenda, quadro. Ele colocou o quadro aqui 1 porque é o que está mais acima, né? Então, quadro 1, colocou ali a legenda. Venho aqui, ó, onde está agora inserir aqui a minha referência cruzada. Então, eu apago lá. Novamente, eu vou lá, clico em referência cruzada. Eu quero o quê? Uma referência cruzada para o quadro 1, apenas nome e número. Inserir, fechar. Vamos agora aqui no nosso quadro 1. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar lá a legenda, quadro 1, ok. Vou apagar aquele meu texto que estava lá anterior. E aqui onde está quadro 1, vamos apagar e vamos inserir referência cruzada, quadro 1, apresentação de margens, apenas nome e número. Inserir. Notem aqui, ó, ele já alterou para quadro 2. E aqui ele já alterou para quadro 3. Contudo, no texto ele manteve lá o quadro 1. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Botão direito do mouse, atualizar campo. Então, ele atualiza automaticamente todas as referências. Então, agora eu tenho aqui ó, quadro 3, ou quadro 3, quadro 3. Tá? Então, isso também é importante, por exemplo, se você inserisse um outro quadro aqui no meio. Vamos chamar aqui de quadro título XX. Tá? Ó, ele colocou o quadro 3. Eu não precisaria atualizar tudo no meu texto. Se eu tivesse escrito à mão, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui trocar o número para quadro 4, trocar aqui para quadro 4. Com essa funcionalidade de utilizar legenda e a referência cruzada, apenas botão direito do mouse, atualizar campo, ele já atualiza para o teu documento como um todo. Então você não se perde, né, em estar inserindo quadros no meio do teu texto. Essa mesma funcionalidade ela funciona tanto para quadro quanto para figuras, tabelas, é o mesmo formato. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, figura 1. Vamos inserir aqui a legenda. Agora o que eu quero? Figura 1, acima do item selecionado, ok. Apago aquele meu texto. Venho aqui na minha referência. Lembrando aqui, a referência ela sempre coloca quadro, figura, tabela sempre em letra maiúscula. Referência cruzada, o que eu quero referência cruzada? Agora para uma figura, escolho qual é a figura, quero apenas legenda, nome e número, inserir. Esse meu texto aqui, ó, ele me colocou aqui ó, como Calibri 10, né? O restante do meu texto está como Calibri Light 12. Então, para manter a mesma padronização, o que eu posso fazer é assim, ó, coloco o mouse em cima do meu texto, eu consegui determinar aqui ó, que ele está como texto normal. Então, botão direito do mouse, texto normal, vem agora aqui ó, para Calibri Light, qual é o tamanho da fonte, tamanho 12, ok. Então, notem, ele alterou aqui ó, para figura 1. Aqui ó, no nosso quadro, ele já também colocou a mesma fonte. Então, dessa maneira, você consegue ajustar também a fonte para todos eles.